Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GuiaCast, o podcast da Guia Saúde. Eu sou Gerciane Bittencourt e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante: prevenção em saúde e estilo de vida na infância. Um tema central para o desenvolvimento saudável das crianças e para a construção de hábitos que impactam a vida ao longo de toda a caminhada. Alimentação, sono, atividade física, uso de telas, saúde emocional e um vínculo familiar fazem parte desse cuidado contínuo. E para conversar conosco sobre a prevenção, que começa cedo, deve ser um processo ativo e consciente, vamos receber a médica pediátrica. Vamos receber a médica pediatra, doutora Lislaine Cruz Batista. Doutora, seja muito bem-vinda ao GuiaCast. Muito obrigada, Ger, pelo seu convite, né? Estou muito feliz de estar aqui. Sou pediatra há acho que 5 anos, 6 anos, né? A gente olha e fala assim, não é uma trajetória tão longa, mas tudo que eu me dediquei nesses últimos anos, né, me fizeram estar onde eu tô hoje. Então, hoje meu foco em consultório é exatamente o que você falou, é prevenção. O lugar mais sagrado que a gente tem na vida para prevenir doença é na pediatria. Então, desde criança quis ser pediatra. Com 5 anos, perguntavam o que eu ia fazer, eu falava que eu ia cuidar de crianças. Daí davam risada, né? Uma criança que ia cuidar de criança. Querendo cuidar de outra criança. E deu super certo. Entrei na faculdade, tentei gostar de outras coisas, mas gostei de pediatria e aqui estou. Que maravilha, que bom ter você aqui, é uma alegria, ainda mais trazendo informações muito importantes. Sim. Doutora, então, para a gente começar, eu gostaria que a doutora falasse um pouco por que a prevenção na saúde infantil ela é tão determinante para a qualidade de vida na vida adolescente, na adolescência e também na fase adulta. A gente entende hoje que a infância, para a gente poder fazer um paralelo, né, para qualquer pessoa que vai escutar e entender, é como se fosse uma montagem de um computador. E nesse computador a gente vai montar as peças, a gente vai criar um software. E a gente, quanto mais fino fica, né, a gente criar essa máquina de engrenagem inicial, essa programação, melhor ela vai funcionar durante toda a vida. Então, hoje a gente entende o que a gente chama de programação metabólica. A programação metabólica da criança, em geral, é feita até os 4 a 5 anos de idade. Então, né, a gente vê ali a primeira infância mesmo sendo o ouro da prevenção. Isso começa desde antes da gestação, né, da qualidade desse espermatozoide, a qualidade desse óvulo, o ambiente de vida intrauterino. E acaba que a infância, esses primeiros anos, onde essa criança vai se expor ao mundo, às emoções, onde essa criança vai ter os primeiros contatos com alimentos, com estilo de vida, com ambiente poluído ou não, é onde ela vai estar programando esse computador. Quando a gente olha para nós, adultos, né, a gente vê que tem alguns errinhos nossos de metabolismo, por exemplo. Dificuldade de perder peso. Uma resistência insulínica, uma alteração, por exemplo, mulheres, né? Ovário policístico, dentre outras coisas, que hoje a gente consegue ver ligação com os hábitos da infância. Consumo de açúcar, baixa atividade física, hoje, né? Exposição excessiva a telas. Então, a infância, ela é um lugar ouro para a gente criar uma qualidade de vida, um estilo de vida que vai perpetuar a saúde pelo resto da vida, tá? Uau, que é importantíssimo, né? Quando se fala de criança, ter esse olhar e sempre está buscando fazer algo diferente, mas para um crescimento. Quando nós falamos sobre prevenção, muitas pessoas pensam apenas em evitar doenças. Como que a pediatria moderna, ela entende essa prevenção de forma mais ampla? Quando a gente fala de prevenção e a gente usa aqui o que a gente chama de olhar integral e funcional, a prevenção não é só evitar as doenças infecto-contagiosas. Então, não é só sobre vacina, só sobre lavar a mão, só sobre comer comida lavada, morar com saneamento básico, vai muito além disso. A gente entende hoje que prevenir doenças, a gente vai ter que cuidar da criança e da família que cuida dessa criança em todas as esferas, corpo, mente e espírito. Então, a gente vai ter que olhar para o corpo físico. Essa criança está nutrida, essa criança dorme bem, essa criança tem uma vitalidade, ela tem uma boa massa magra, né? Obesa, magra demais, o que está acontecendo com essa criança no físico? No mental, como essa criança vê a vida, como ela se relaciona com a vida, o que ela pensa. A gente sabe que os nossos pensamentos vão gerar muitas vezes nossos resultados. Então, às vezes, a criança acredita que ela é fraca. Ela acredita que ela tem imunidade baixa. E a gente vê essas crianças adoecendo mais. Então, a gente vai ter que cuidar dessa parte mental. E com certeza da parte espiritual. Quando eu falo da parte espiritual, a gente não está falando aqui de religião, né? A gente está falando muito da criança ter um ambiente seguro.
né? E hoje a ciência, ela já fala, por exemplo, de quanto, sei lá, rezar um terço reduz as atividades do nosso sistema simpático e ativa parasimpático, nervo vago. A gente sabe o quanto a criança entrar num ambiente que não tem brigas, é um ambiente mais tranquilo, vai dar a sensação de segurança na vida. Eu falo que a espiritualidade da criança, a gente dá a ela segurança para estar viva, para manifestar quem ela é. Não tem a ver só com Deus, com ser evangélico, ser católico, ser espírita, ser budista. É realmente dar segurança na vida, né? E, infelizmente, as crianças hoje, às vezes, não têm essa segurança, né? Entendi. Nossa, é muito importante a gente ouvir sobre isso. E a doutora está falando um pouco ali no começo sobre a saúde, a alimentação ou não. Muitas vezes, lá no passado, se aprendeu, tá gordinho, tá fofinho, tá saudável. Isso. O magrinho, ele não tá saudável. E isso acaba sendo uma crença, né? Muito. Inclusive, a gente hoje pode usar na infância, né, tanto das medidas antropométricas, não só peso, altura, mas as medidas de gordura no bracinho, na barriga, circunferência abdominal, circunferência torácica e até bioimpedância, que hoje, né, são balanças específicas que vão calcular o quanto essa criança tem de massa magra, o quanto essa criança tem de massa gorda, o quanto essa criança tem de água corporal. Às vezes eu atendo crianças com IMC perfeito, a gente vai olhar, elas estão sarcopênicas, estão com baixa massa magra e muita massa gorda. Então dá a impressão de que a criança está bem, mas na composição do corpo falta músculo. Aí a gente vai investigar se a criança não faz atividade física, não come proteína direito, fica muito em tela, muito sedentária. Então a prevenção ela vai nesse lugar que é muito mais sagrado do que se ia antigamente, de só olhar e falar, ai, tá tudo bem, peso tá bom, altura tá bom, segue a vida. Né? Nossa, maravilhoso essas informações. E quando fala sobre os hábitos, né? Hábitos construídos nos primeiros anos de vida, eles vão influenciar no risco de doença crônica no futuro? Com certeza. Não só a curto, médio, longo, mas longuíssimo prazo. Eu falo que muitas vezes a diabetes tipo 2, que não é aquela diabetes que a gente usa insulina, que a gente vai usar às vezes uma medicação ou vai tentar controlar com uma dieta, ela surge nos primeiros anos de vida. Né? Quando essa criança é exposta precocemente ao açúcar, é exposta precocemente a um ambiente sedentário, é exposta precocemente ao estresse, esse estresse elevando hormônios como cortisol, a desnutrição, que pode, por exemplo, afetar o funcionamento de glândulas importantes, como tireoide, e a gente vê essa criança com o metabolismo completamente desregulado nos primeiros anos de vida, e se a gente não corrige isso com certa rapidez, a gente acaba carregando as sequelas disso pro resto da vida mesmo, tá? Uau. E é muito sério, então. Muito sério. Cuidar dessa criancinha do início da vida. Porque nem sempre a gente tá falando de doença que é só tomar um remédio. Por exemplo, um hipotiroidismo, toma ali um por ano. Não, a gente tá falando de doenças graves, inclusive cânceres, né? Então, a gente infelizmente está tendo câncer cada vez mais precoce na população em geral. E muito, muito vinculado a estilo e hábitos de vida. Entendi. Nossa, é maravilhoso ouvir sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que a criança tá bem, ela não precisa estar ali no médico, só vai ao médico quando tem uma gripe ou tá doente, ou coisas que peraí, essa criança não tá bem, mas pode ser que ela já estava antes, já pode começar a dar um sinal antes. Sim, exatamente. Certo. Doutora, continuando das crianças, falar sobre alimentação, sono, atividade física, o desenvolvimento infantil. Qual que é o papel da alimentação equilibrada na infância e como que ela contribui para o crescimento saudável e também a prevenção de obesidade, diabetes e outras condições? Como que a gente pode inserir essa alimentação saudável para as crianças? A alimentação saudável começa antes dessa mãe gestar, tá? Então, essa mãe precisa estar muito bem nutrida, comendo comida variada, fazendo atividade física. Não tem como falar desse período da vida de alimentação sem falar de microbiota intestinal. Hoje a gente sabe que todas as bactérias, parasitas, vírus, fungos que moram dentro do nosso intestino, eles têm um papel fundamental relacionado à nossa saúde. Quando a gente fala de variabilidade alimentar, a gente está falando de um intestino capaz de digerir aquilo que eu consumo, um intestino capaz de tolerar aquilo que eu consumo e um intestino capaz de absorver aquilo que eu consumo. Então, a gente está falando de um sistema complexo que se retroalimenta. Por exemplo, se eu comer hoje uma carne agora no jantar, eu vou ter que mastigar para o meu cérebro entender que eu estou mastigando, esse intestino liberar enzima, as bactérias do meu intestino vão ajudar a digerir essa carne, que vão ajudar a ter mais B12 e o meu intestino tem que estar com a pele dele, com a mucosa dele muito boa para absorção. Quando a gente fala dos benefícios de alimentação variada, eu falo que a microbiota intestinal ama comida de verdade e ama comida colorida. Então,
Quando a gente pega no consultório mães que tiveram na gestação grandes restrições alimentares, porque às vezes passam mal, não conseguem comer alguma coisa, ou por hábitos inadequados, a gente vê que a criança carrega essa microbiota um pouco mais patogênica. E nos primeiros anos de vida, se a gente não dá a variedade de alimentação, por favor, não podemos esquecer do leite materno, né? O ouro desse intestino nos primeiros meses de vida. Mas se a gente não soma uma boa introdução alimentar com variabilidade de legumes, de frutas, de fontes de proteína, de fontes, né, de minerais diversos, sementes, nuts, castanhas, muita água, a gente vai acabar deixando essa microbiota desfavorável, que é o que a gente vai chamar de uma microbiota mais patobionte, uma microbiota que vai ter bactérias que geram mais toxinas, que desregulam o nosso sistema imunológico e acabam adoecendo essa criança. Então, eu sempre falo, microbiota, ela é gerada desde o ambiente intrauterino e ela vai ser, assim, diríamos, o grosso dela vai ser gerado na primeira infância, 4 a 5 anos. Eu hoje, com mais de 30 anos, consigo corrigir minha microbiota? Com certeza, mas num trabalho muito mais árduo. Provavelmente com muito mais restrição alimentar, com mais dificuldade. A criança, ela é mais responsiva a essas mudanças. Então, quanto antes a gente cuida da alimentação dessa criança, dando variabilidade alimentar, né? Eu falo, é comida de verdade, variada, enriquecida. E aqui é enriquecida com o quê? Coisas da natureza. Temperinhos da horta, especiarias, sementes, castanhas. Antes a gente vai garantir que essa criança tenha uma boa microbiota. E só um parênteses aqui, né? Tem estudos de microscopia eletrônica que mostram as bactérias do intestino se comunicando com o nosso sistema neurológico. Uau. Então, a bactéria, ela passa uma mensagem. Por isso que você fala muito hoje do eixo intestino-cérebro. Então, até a alimentação variada tem relação com os comportamentos. Quantos diagnósticos errados de TDAH? Com sem H, com ou sem hiperatividade, crianças com falta de foco, às vezes crianças que têm diagnóstico de autismo e têm um comportamento muito ruim, muito agitadas ou muito agressivas. E o cerne disso está na questão alimentar. Exposição a açúcar excessivo, ultraprocessados, baixo consumo de comidas, né, de verdade. Então, a gente tem que olhar muito, muito para isso. É um dos pilares do meu atendimento hoje. Maravilhoso. E aí também tem que cuidar a questão das mães que ainda fumam, que têm bebida alcoólica. Então, isso é uma bomba para esses bebezinhos. Uma bomba. A gente, infelizmente, tem um índice que é considerável, né, de mães fumantes, de gestantes fumantes. É importante lembrar que o pulmão da criança, ele é moldado e formado até 7, 8 anos de idade. Então, qualquer injúria que a gente dá nesse período pode acarretar sequelas para o resto da vida. Pra você ter noção, quando eu trabalhava ainda em hospital, a gente tinha, né, a famosa bronquiolite. E a bronquiolite tende a piorar muito em contato com fumante, ou seja, você nem precisa fumar perto da criança, você só precisa estar com cheiro de cigarro. Várias vezes eu estava para dar alta para uma criança com bronquiolite, chegava uma avó fumante, uma mãe fumante, essa criança voltava para o oxigênio, só por ter contato com o cheiro da fumaça, né, do cigarro. Então vejam o tanto que isso é nocivo para um bebê. Álcool nem se fala, não tem dose segura nenhuma na gestação. As doses durante a lactação, a mãe que está amamentando, tem que ter um intervalo entre tomar esse álcool e poder amamentar, inclusive esgotar algumas mamadas que podem estar contaminadas. Então, a orientação no geral seria não consumir, não arriscar. Né? E, infelizmente, não é o que a gente vê. Tem que também ter uma mudança de mentalidade ali para essa mãe, para a família. Maravilhoso entender mais sobre alimentação. E o sono? O sono adequado, ele frequentemente ele é subestimado. Como que essa qualidade e a quantidade de sono ela vai impactar no desenvolvimento físico, o cognitivo, o emocional dessa criança? A gente tem 2 problemas no sono, né? Um é achar que a criança bebezinha ou até 4 anos de idade, ela precisa sim dormir a noite inteira. A gente sabe que esse cérebro infantil tem direito a alguns despertares, a não ter noites tão bem dormidas. E, claro, a gente tem que avaliar caso a caso. Não quer dizer que a criança que acorda 10 vezes na noite com 4 anos de idade está tudo bem, ela precisa ser investigada. E a gente tem um outro viés, que é o sono negligenciado da criança que dorme muito tarde, da criança que não tem uma rotina de sono, da criança que dorme com exposição à luz, da criança que dorme com um quarto com algumas luzes, mesmo que seja uma frestinha da janela. Hoje eu gosto muito de trazer um ponto que é a produção endógena, a nossa própria produção de melatonina. A gente considera a melatonina muito como o hormônio do sono. A gente vê a venda na farmácia, um monte de gente falando no Instagram, mas a melatonina tem um papel muito importante de antioxidação.
tá? Então, ele é um dos hormônios mais antioxidantes que a gente tem. E a privação de sono de algumas crianças, que acabam acarretando também privação de sono dos pais, está acarretando também uma inflamação nessas crianças. Eu uso uma aspas aqui, né? Porque o conceito de inflamação é muito divulgado de maneira errônea. Mas essas crianças ficam mais propensas a doenças, alterações comportamentais, alterações de apetite, ansiedade. Então, o sono ele precisa ser avaliado muito caso a caso. Mas a gente vê que, infelizmente, tem famílias colocando os filhos para dormir muito tarde. Telas, né, com 2 horas antes de dormir não deveriam existir. A gente tem que ter um ambiente do sono que vá desligando esse nosso sistema. Então, abaixar luzes da casa, deixar a casa mais tranquila, que se fala assim, isso é comum, todo mundo fala, mas quase ninguém faz. Então, a gente precisa olhar para isso com bastante atenção, né? Muito importante sobre isso. E, doutora, muitas vezes a mãe fala, nossa, meu filho acorda de hora em hora. Tem umas mães que falam, nossa, dormiu a noite toda. Mas, então, esse acordar também é importante pela ele se alimentar durante a noite, né? Através da mãe. Muitas vezes não é nem só questão nutricional. É esse cérebro que ainda não está seguro para ter um despertar e voltar a dormir. Todos nós temos ciclos de sono. Todos nós superficializamos o sono durante uma noite. Eu brinco que é aquela hora que a gente vê que uma meia tá fora do pé, a gente puxa, dá uma arrumada no travesseiro, puxa um cobertor, às vezes escuta algum barulho e volta a dormir. Todos nós, a gente vai ter a superficialização de sono. Só que a gente foi ensinado durante a vida a ter segurança de, opa, superficializei, volto a dormir. A criança superficializa, ela fala, tô sozinha. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? E às vezes ela precisa de alguém para regular ela para ajudar a dormir. Claro que a gente vai ter associação com aleitamento materno, a criança precisar de um toque físico, mas eu falo, nós somos os únicos mamíferos que estamos, entre aspas, julgando um bebê que precisa de apoio para dormir. Os outros mamíferos ficam lá, né, apoiando aquele filho a dormir, a comer, a caçar. Então eu vejo que essa indústria toda que também se gera por trás do sono, por trás da alimentação, por trás da suplementação, que eu amo suplementação, mas a gente sabe que tem um polo exagerado, ele também está fazendo com que a gente olhe para uma criança saudável e muitas vezes acha que essa criança está doente. E ela só está sendo uma criança saudável, com um cérebro saudável para aquela idade, né? Uau. E só um parênteses, muito importante a gente lembrar da deficiência de ferro, que é muito prevalente e tem associação com despertares noturnos. Então, o que eu quero dizer é, não é porque teu filho tá despertando, então tá tudo bem. Tem que ser investigado. Mas a gente tem que investigar e perceber, poxa, não tem nada aqui que colabore. Uma deficiência de ferro, uma falta de rotina noturna. O ambiente emocional da casa tá bom. Essa criança tem conexão com os cuidadores, brinca fora de casa, tem contato com o sol. Então tá tudo bem, vamos olhar para outras esferas desse sono, né? Maravilha. Foi mal. Doutora, sobre atividade física. Mesmo com idade precoce, as criancinhas, é necessário inserir uma atividade física? Isso vai contribuir para a saúde cardiovascular dela, da óssea e também do emocional? Para tudo. Criança tem que fazer atividade física, eu brinco que desde o nascimento, né? Como é que um recém-nascido faz atividade física? Erguendo a cabecinha, aprendendo a se firmar. Mas vamos falar das crianças que já correm, né? Um pouquinho maiores. Todas têm que ter pelo menos 3 horas de movimentação ao dia. Eu falo para os pais, você não precisa matricular necessariamente seu filho numa atividade física programada. Uma natação, futebol, um balé, enfim. Mas ele tem que ter movimento. E esse é um grande problema que a gente vê hoje nas crianças, às vezes, que ficam período integral na escola. Que ficam sentadas e um monte de escola que poderia estar ofertando movimento livre não oferta. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Primeiro, movimentação vai ajudar na saúde óssea, que nem você falou mesmo, na formação muscular. Sabe sarcopenia, quando o senhorzinho não consegue subir escada porque não tem músculo? Infelizmente, a gente tem visto isso nas crianças. Das criancinhas? Porque as crianças estão ficando sarcopênicas por excesso de tela e falta de movimentação. Então, a gente está falando de uma coisa muito mais séria do que só simplesmente emagrecer, não ter uma criança gordinha. Não é sobre isso. Então, a atividade física é excelente para a saúde mental, regula a produção de um monte de neurotransmissor, serotonina, dopamina, ocitocina. A gente tem vários neurotransmissores envolvidos na atividade física, a produção muscular, para crescimento e outra. O brincar livre, o se movimentar é muito saudável para um cérebro que está em desenvolvimento, em descoberta. Então, é para a saúde global mesmo que a atividade física é indicada. Maravilha. E falando sobre as telas, a gente sabe que hoje faz parte da realidade, não tem como mais ficar longe da tecnologia, mas quais são os principais riscos de excesso de tela e qual é o limite que é saudável, até que ponto isso é permitido, doutora?
A gente tem muitos estudos variantes em relação às telas. Inclusive, saiu um documento super recente esse ano, publicado na Academia Americana de Pediatria sobre as telas, onde até o tipo de tela vai ter que ser revisado. Foi um estudo até que eu coloquei no Instagram recentemente, nos meus stories, porque eu fiquei bem impactada, porque é diferente o que essa criança faz na tela. Então, por exemplo, se essa criança está na tela, sob supervisão, ficando 1 hora ao dia, fazendo uma aula de inglês, uma aula de desenho, essa tela pode ser positiva. Entendi. Se ela está sob um efeito de um desenho muito agitado, violento, com muitas informações, essa tela pode ser negativa. E aí a gente sai de um contexto que eu nunca concordei, que é o tempo de tela. Eu falo, como assim tempo de tela? Então, posso deixar meu filho 1 hora vendo um desenho, um filme de guerra? Entendi. E não faz sentido, né? E aí, não, 4 horas. Então, se ele pode ficar 3 horas por dia, ele pode ficar 3 horas vendo Peppa Pig, que também sou contra, mas enfim. Então, a gente tem que ter essa noção, né? Por exemplo, uma tela onde a criança está conversando com o vô e com a avó que moram longe, numa chamada de vídeo. Essa tela, ela é considerada estímulo. Diferente da criança que tá lá, que nem às vezes uma ameba, assim pra tela, até nem mastiga, né? A comida cai da boca, porque tá num desenho que leva um monte de informações. As minhas recomendações no consultório são um pouco drásticas em relação à tela, principalmente com crianças que têm alteração comportamental, que é 0 telas de segunda a sexta, né? Não é uma recomendação oficial, mas eu tendo a fazer isso com as famílias, para que levem os seus filhos mais para os parquinhos, mais para fora de casa, mais para brincar. E nos finais de semana, uma tela supervisionada. Então, às vezes, um cinema em família, ver um filme legal, que seja para faixa etária, todo mundo junto. Porque os riscos das telas não estão só na questão cerebral, na questão de dopamina, na questão de... Existe até crise convulsiva por excesso de tela. Não estão só nessas questões. Está na questão de abuso sexual na infância, conteúdo inapropriado, você ser exposto ao marketing, né, de produtos ultraprocessados, cheios de corantes e tudo mais. Eu brinco que esses dias, né, esses anos atrás, aí teve um blogueiro super famoso da infância tomando banho numa banheira de Nutella, no meio dos anúncios do YouTube, nos desenhos. E aí, criança que nem sabia o que era Nutella, que era Nutella. Então, a gente tem que cuidar com os anúncios também. Então, é muito mais amplo mesmo essa exposição a telas. Seria até uma qualidade da tela, o que está passando, o que está vendo. Doutora, e quando fala sobre isso, a doutora já falou que não acha legal, né, para as crianças, e tem uma idade, assim, ó, a partir de tal idade, porque às vezes você vê um bebezinho ali de 6 meses, 8 meses, ele já está interagindo com a tela, porque é tudo colorido, é som, é algo viciante, sem ele saber. Sim. Tem uma idade mínima? O ideal é que não tenham telas nenhumas até 2 anos de idade, alguns estudos sugerindo até 4 anos de idade. Uau. Então, eu acho que quanto mais tarde, melhor. É que eu falo, né, diferente os hábitos de cada família. Por exemplo, eu me mudei recentemente, eu já tava quase 1 mês, eu não tinha nem ligado a TV na tomada na minha casa. Embora eu trabalhe muito com o Instagram, aquela notificação de domingo que aparece, eu fico 4 horas por semana no celular. Muito pouco. Então, eu falo que é uma questão de... Isso que você falou agora há pouco, de mentalidade, né? Eu tive pais que depois tiveram filhos, tiraram as TVs de dentro de casa para não expor. Então, se a gente não tem controle, às vezes precisa contar com uma rede de apoio, né? Uma babá, vô e vó. Tem que criar essas regras, gente. Eu falo que briga boa contra a tela é uma briga boa. Vale a pena a gente entrar na briga para ganhar, né? Isso é muito bom. Quando fala sobre a saúde emocional dessas crianças... relaciona-se a uma rotina, tem uma segurança da família, porque muitas vezes a gente acha que a criança nem está prestando atenção, mas um ambiente que é tóxico, aquela briga, aquela confusão, vai afetar na saúde emocional dessa criança. A criança entende tudo, na minha percepção, desde a vida intrauterina. A gente vê as mães que tiveram mais estresses na gestação, principalmente agora que chega muitas mães, né, que viveram gestações na pandemia ou que tiveram filhos no meio da pandemia. O quanto essas crianças tiveram sequelas emocionais de, às vezes, ficar em privação ou de muito medo na gestação. Mas, principalmente, o que a gente tem que ver? Criança, ela é uma captadora do meio que ela vive. Não que ela seja uma esponja e ela drene tudo pra ela, e se ela tá adoecendo é porque ela viu o pai e a mãe brigar. Às vezes pode ser, mas não vamos levar isso como uma regra. Certo. Mas a criança, ela é muito perceptiva em relação ao meio. Eu levo pros pais a pergunta assim: você, por exemplo, chega na casa do teu pai e da tua mãe hoje, eu, adulta. Se minha mãe tiver minimamente estranha, sei lá, ela discutiu com meu pai, eu já sei que não tem algo legal. Ela pode estar sorrindo. Ela pode estar falando, sei lá, cheguei com uma amiga na casa dela. Oi, fulana, quanto tempo, que bom te ver. Eu sei quando ela tá fingindo.
Uma criança sabe 1000 vezes mais. A criança fica colada na cara da mãe e do pai. Uau. A criança, ela vê microexpressões. Um micro olhar, um micro sorriso. A criança sabe todos esses detalhes, porque ela enxerga de perto, ela tá colada o tempo inteiro. Então eu falo, mãe e pai que estão em guerra e na frente do filho estão sorrindo, só estão passando uma mensagem para essa criança. A vida não é confiável. Nossa. Porque essa criança tá olhando para esses pais, vendo esses pais fingindo felicidade, fingindo alegria, e eles estão percebendo outra mensagem. Aí a gente vai ver que, às vezes, depois que os pais brigaram entre 4 paredes, essa criança passa 5 dias acordando à noite. Essa criança fica irritada, essa criança chora, porque ela percebe o olhar cruzado. Ela percebe uma certa impaciência, ela percebe quando o pai entra na sala, a mãe sai. Por mais que saia sorrindo e falando, nossa, filho, que legal, vamos brincar. Então, a gente precisa, eu falo que melhor paternidade, melhor maternidade, eu discuto isso muito com uma amiga minha, que é psicóloga, especialista em psicologia profunda, é a maternidade e a paternidade que mostra a vulnerabilidade. É você ter coragem de falar pro seu filho, eu sou humana, eu não tô bem hoje, eu briguei com o papai, mas isso não tem nada a ver com você, isso é coisa de adulto. Então, a mamãe hoje não tá pra sorrir muito, Entendi. né? Isso alivia a barra da criança, até porque a criança, até os 7 anos, é muito egocêntrica. Então, tudo que tá acontecendo ao redor é culpa dela. É culpa dela. Então, se a criança vê essa mãe um pouco triste, um pouco ansiosa, esse pai preocupado, às vezes com uma coisa do trabalho, nem tem a ver com o ambiente familiar, isso não é comunicado para essa criança, ela pode se sentir muito ameaçada e, portanto, ter outros comportamentos. Porque uma criança não vai comunicar. Eu consigo chamar minha mãe no canto e falar, o que aconteceu que você tá estranho? Uma criança vai chorar, uma criança vai ficar mais irritada, essa criança vai ficar menos colaborativa muitas vezes, né? Claro que isso não é uma regra, mas toda vez que a gente tem algum padrão que é inexplicável, uma mudança súbita de um comportamento, a gente tem que avaliar. Eu tenho uma história do consultório semana passada, inclusive, que a criança começou a ficar muito agressiva com o pai. Muito agressiva com o pai. E a mãe começou a desconfiar, porque a mãe dela ficou na casa dela 3 meses. E a mãe fez uma coisa, ela botou uma câmera na sala. E ela via a babá e a mãe falando mal do marido na frente da criança. Entendi. Quando a mãe corrigiu isso, a criança melhorou muito o comportamento. Ela veio me contar isso depois de ela tinha feito tudo isso sozinha, ela veio me contar o final da história. Pra gente ver o quanto a criança, às vezes, está manifestando alguma coisa que ela tá ouvindo, que ela tá percebendo, que ela tá sentindo. Né? Nossa. Doutora, muitas vezes parece que são pequenos detalhes, mas por trás desses pequenos detalhes tem algo grandioso. E quando começa a observar o comportamento das crianças, alguma coisa está errado. Sim. Se ela é uma criança que sempre foi de determinado comportamento, de repente está Alterou. gritando, alterando, então alguma coisa ela está percebendo e a forma dela demonstrar é algum comportamento diferente do normal. Isso, e pode ser em qualquer esfera. Pode ser no sono, pode ser no apetite, pode ser no rendimento escolar, pode ser na maneira que ela se relaciona com o pai, com mãe, com o irmão. É claro que aqui a gente não pode excluir causas orgânicas, Certo. né? Às vezes a criança tá mudando um comportamento porque tá com uma doença, porque tá com alguma coisa que precisa ser investigada. Mas se a gente investiga toda a parte orgânica e nada surge, a gente vai ter que começar a olhar para essa parte mental e espiritual. Nossa, é maravilhoso entender mais sobre isso, o comportamento, olhar para essa criança, que ela entende tudo. Não é porque ela é criança e... Não, ela entende. Entende. E quando fala sobre isso, a importância de um vínculo familiar e também a presença dos cuidadores nesse desenvolvimento emocional, comportamental, ter uma pessoa de fora cuidando dessa criança vai interferir entre relacionamento entre pai e mãe? Como que a doutora vê essa parte de cuidadoras, de Babás, por exemplo. isso, que cuidam dos filhos? Eu vejo que uma babá ela pode ser muito positiva e muito útil num sistema familiar que esteja em acorde com essa necessidade. Então, a mãe que vai deixar com uma babá porque ela precisa trabalhar, mas ela entende que esse precisar trabalhar, por exemplo, vai deixar ela também feliz. Vai poder trazer um pouco mais de dinheiro para dentro de casa e essa criança vai poder ter outras experiências. É diferente da mãe que deixa com a babá com o coração partido e sai de casa mal. Então, claro que cada família vai ser única, cada contexto vai ser único. Eu sou super a favor de rede de apoio.
paga quando possível, não paga quando possível, né? Eu falo que é muito difícil criar um filho sem rede de apoio. As mães que eu mais admiro são mães que criaram sem rede de apoio. Hoje eu olho para minha mãe, que ficou comigo em São Paulo, quando meu pai foi transferido, pequenininha, mais de 1 ano sem rede de apoio, sozinha, sem WhatsApp, né, para dar uma fofocada. Sim. Então, era pior ainda. Sem rede social, né? Sem rede social. Mas, brincadeiras à parte, eu vejo que isso pode ser muito útil. A questão é que a babá, os outros cuidadores, as redes de apoio, inclusive vó, tio, madrinha, eles não podem ser os conectores emocionais exclusivos, né? Claro, é bom que a criança se conecte emocionalmente com a babá, claro, Sim. com o tio, com a avó, com a madrinha, mas se os pais não conseguirem, ainda assim, terem momentos de conexão emocional, essa criança tende a sofrer muito. Tende a ter mais carência, às vezes adoecer mais. A gente vê que hoje, né, fala muito assim, o ativo mais caro é tempo, é atenção. Eu falo, não, gente, isso já é passado. Tempo eu consigo te dar, atenção eu consigo te dar, mas conexão emocional é difícil. A gente tá muito frio, né? E eu vejo essa dificuldade dos pais, às vezes, que trabalham o dia inteiro, chegar e se conectarem com a criança. Entender o que essa criança precisa. Não é nenhuma nem 2 vezes que chega no meu consultório, o pai, sei lá, coloca uma garrafinha d'água em cima da mesa da minha mesa, a criança começa a gritar e o pai, o que aconteceu? E eu falo, ele tá querendo a água, né? E os pais não conseguem nem perceber isso, porque é muita correria, é mensagem. Então, eu falo que a conexão emocional hoje é algo muito faltante para as crianças. O olho no olho, como é que foi seu dia? O que você quer brincar? O que você quer comer? O que você está sentindo? Sem celular, sem TV ligada, sem outras pessoas. Esse momento de conexão verdadeiro mesmo. Sim, nada para distrair aquele momento entre os dois. Exatamente. Nossa, isso é fantástico. E falando sobre o sono um pouquinho, e voltando, né, do que a doutora já falou, ter uma rotina diária, ele vai ajudar na regulação, nessa regulação do sono da criança, da alimentação. É importante todas as noites e dormir num determinado horário. Sim. Rotina, toda criança precisa de ritmo de vida. Acorda, come, brinca, tira soneca, almoça, vai pra escolinha, tira soneca. Esse ritmo é muito regulador. Crianças, principalmente pequenas, amam previsibilidade. Eu falo que rotina é um grande aliado da saúde da infância, porque a criança se torna mais tranquila com o meio de vida dela, porque ela sabe que quando a mãe levantou e foi, sei lá, entrar na cozinha, daqui a pouquinho ela vai sair para ir pra escola, porque a mãe tá preparando o lanchinho. E os pais esquecem, às vezes, de conversar com os filhos. Você tá acordando, agora a gente vai tomar café, depois você vai tomar tirar uma sonequinha, depois você vai levantar, vai comer uma frutinha, eu vou te arrumar para ir pra escola. Criança entende. Então, a gente gerar um ritmo de vida é muito importante, porque eu falo, criança com rotina, aí a gente consegue tirar da rotina pontualmente. A gente consegue, por exemplo, levar ela para almoçar fora num sábado, ela entender que aquilo ali é um momento diferente e ela voltar para a rotina noturna e falar, nossa, agora eu tô na minha casa, agora apagaram-se as luzes, então agora eu vou dormir, agora daqui a pouco meu pai entra para contar uma historinha, a minha mãe já saiu do quarto. E outra coisa muito boa da rotina é a rotina que a gente pode reproduzir em outros lugares, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um filho aqui, mas minha mãe mora em outra cidade. Eu vou levar meu filho para lá, mas ele vai manter o horário de acordar, o horário de comer. Isso deixa a criança mais tranquila de mudar de ambientes e tudo mais, né? Fora que a gente se entrar num nicho bem da genética, a gente tem os genes clocks hoje, que são genes que são vinculados ao nosso ritmo de ciclo circadiano, o nosso metabolismo, como a gente digere, como a gente sente fome. E se a gente não cuida desse ritmo de vida, a gente acaba deteriorando mesmo a saúde das crianças, né? E das famílias, né? Porque daí não tem rotina, não dorme bem, fica doente. Aí o pai e a mãe também já não dormem bem, daí falta um trabalho e aí vira aquela bola de neve. Ou seja, todo mundo tem que entrar na mesma rotina, fazer certeza. igual. E lembrar, gente, que é uma fase muito curta, que essa rotina mais rígida, entre aspas, será necessária, né? Eu já acho o tempo de vida filho tão pequeno. Eu falo 15, 16 anos, teu filho já tá falando tchau, tô indo com os meus amigos. Sim. São 15 anos, passam assim. Às vezes antes dessa idade, né? Mas eu digo assim, de você dar uma autonomia, sei lá, de viajar com um amiguinho, né? De, tipo, realmente se soltar. E aí, eu falo 2 anos de vida, 3, 4, 5 que seja, que você tenha que estar na tua casa todo dia, 6h30, 7 horas da noite, para que durma. E para que essa criança tenha uma melhor regulação emocional. Vale a pena, né? Vale muito a pena.
Com certeza. Falando sobre doenças crônicas, como que pode ser prevenida esse risco? Como que a gente pode reduzir através dos hábitos saudáveis, iniciado ali na infância? Tudo que a gente conversou hoje vai reduzir essa crônica, né? Então, rotina, ritmo de vida, alimentação saudável, conexão emocional, eu diria que é o pilar número 1, assim, né? Essa segurança de estar na vida, de estar vivo, de ser seguro, né? Em ser quem essa criança é. E, claro, a gente fazer prevenção. Prevenção da parte palpável é... A Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam exames laboratoriais a partir de 1 ano de idade. A gente tem que fazer triagem para anemia, para outras deficiências vitamínicas. Infelizmente, o nosso solo não é mais o mesmo, os nossos alimentos não são mais o mesmo. Então, a gente tem que ver se está tudo certo, se essa criança está bem nutrida mesmo. Uhum. Eu gosto de uma frase que a minha mãe falava, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Às vezes a gente olha a criança por fora, tá ótimo. A gente vai ver os exames e fala, meu Deus, é um sobrevivente. Precisa de ferro, precisa de zinco, não tem selênio, vitamina D tá lá, sei lá onde foi parar. O que essa criança tá comendo? Do que está vivendo? Quase que nem o Globo Repórter. Globo Repórter não, aquele outro. Onde mora? O que come? Onde habita, né? Porque assim... Como tá sobrevivendo essa criança? E aí a gente vê que algumas coisas que eram consideradas temperamento, sono ruim, ela é difícil, eram alterações metabólicas. A gente suplementa um ferro numa criança anêmica, dorme melhor, se comporta melhor, come melhor. E a gente vê que aquela criança estava em sofrimento, metabólico mesmo, né? Entendi. Até vou fazer uma pergunta aqui, qual que é a importância do pediatra? Não precisa nem responder, né, doutora? Porque a doutora já falou tudo sobre isso. Mas eu vou aproveitar. Mas o seu papel como pediatra, porque a doutora acompanha a criança, mas não é só a criança, é o pai e a mãe. Sim. E vai além de um tratamento, vai além de uma doença. Sim. Hoje eu falo que o pediatra... ele não cuida da criança, ele cuida do sistema que essa criança está sendo criada, né? Dessa família como um todo. A rigor, as pessoas já estão chegando atrasadas no pediatra. Quando você leva teu filho no pediatra depois que ele já nasceu, já está atrasado. Você tinha que levar ele antes de nascer. Então, você deveria, né, todas as mães gestantes, fazer consulta com o seu pediatra de escolha. O ideal, 1 por trimestre, mas se possível, no 3º trimestre, você já ir conversar com esse pediatra. Mas o que eu vejo hoje, que a importância do pediatra, ele está funcionando, eu funciono muito no consultório, como uma coordenadora do cuidado. Como assim coordenadora do cuidado? Eu vou estar vigiando a rotina, o sono, os fatores de risco, o emocional dessa mãe, o emocional desse pai, a questão financeira dessa família e o quanto essas preocupações podem estar impactando essa criança. Você coordena esse cuidado, porque às vezes a mãe está ali tão habitolada naquele ponto específico, aquilo não é a coisa mais importante. Por exemplo, esses dias uma mãe chegou chorando no consultório porque ela não consegue fazer o filho dormir cedo, porque o pai chega do trabalho às 7h30 da noite e o pai brinca, joga pra cima e ele dorme às 9h. Só que o pai não tem outro horário para brincar. Sim. Então, eu falei para ela, vamos parar de olhar para isso e vamos cuidar de outras coisas, deixa ele brincar com esse pai. Ele tá indo dormir às 9h, a gente só não deixa ele passar das 9h, porque senão, o que eu tanto falo de conexão, que para mim é um pilar tão importante, a gente perde em detrimento da rigidez, dormir cedo. Então eu falo, a gente tem regras, entre aspas, de rotina, de dormir cedo, mas cada família vai ter pequenas individualidades dentro dessa rotina que precisarão ser levadas em consideração. Senão eu vou criar um filho sem pai. Ele dorme quando o pai chegou, ele acorda quando o pai tá indo trabalhar. Ele vai ver pai só sábado e domingo? Que deixe 1 hora de sono mais tarde para ele ter vínculo, para ele ter conexão, para ele brincar de luta, para ele ser jogado para cima, porque isso também faz parte da saúde. Então eu vejo que é esse caminho do meio que o pediatra precisa trilhar hoje para levar a saúde de verdade para as famílias. Isso é um olhar muito importante, até mesmo para a saúde do pai, né? Ele chega, ele quer brincar, e a gente sabe que o pai tem brincadeiras que a mãe jamais vai fazer. O pai vai jogar pra cima, vai carregar a criança pelo pé, pendurada em casa. O pai faz loucura com as crianças, Sim. e isso traz uma coragem para as crianças também. Essa O pai que joga a criança isso, pro mundo. Isso mesmo. A presença do pai é fantástica. E se tem só 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos antes de dormir, é o momento que o pai tem ali com o filho. E pra você ter noção, às vezes chegam no consultório histórias assim, né? A criança sente tanta falta do pai que trabalha, que quando a mãe pensa em trabalhar, o filho fala, mamãe, eu não quero que você trabalhe. Por quê, filho? Porque senão eu não vou te ver que nem eu não vejo papai. Mais um faltante da família. Mais um faltante aqui pra mim. Então, pra gente ver o quanto a criança sente, né? Uau, nossa, doutora, essa conversa tá maravilhosa.
E agora nós vamos entrar num bloco que são perguntas reais dos nossos pacientes da Guia Saúde. Aqui tem quatro pacientes, são nome fictício. Então a Ana pergunta, ela faz um comentário aqui, meu filho ele come bem, mas ele dorme pouco. Isso tudo pode prejudicar a saúde dele? A gente vai ter que entender o que é comer bem, porque hoje, infelizmente, a gente às vezes escuta come bem, mas a gente vai ver não é tão bem assim. Por exemplo, meu filho come bem, mas de manhã ele tá tomando leite com achocolatado, um pão com requeijão, e não é que essa comida do meu Deus do céu, terrorista, sim. Mas a gente tem que ter ponderamentos para tudo que a gente vai orientar. O dormir pouco também. Que horas essa criança dorme, que horas ele acorda, como ele está durante o dia. A gente não pode esquecer das individualidades. Tem crianças que têm mais energia, crianças que têm menos, né? Eu era a inimiga do fim e até hoje eu tenho muita energia. Então eu não vou dormir o mesmo, talvez, que outras pessoas durmam. Isso não quer dizer ausência de saúde, quer dizer individualidade. Então a gente precisa ver que horas essa criança está dormindo, como está o gráfico de crescimento, se essa criança está crescendo corretamente. Se os exames de sangue estão bons, né? Se a rotina dessa criança ela é geradora de saúde ou de doença, porque tem detalhes, isso que você falou é muito real, né? Detalhezinhos que podem fazer a diferença. Então, só com essa pergunta, eu seria muito leviana em falar tá tudo bem ou tá tudo péssimo. Precisaria entender mais. Mas, no geral, a gente tem que entender que crianças que dormem tarde, a gente tem que levar um sinal de alerta, então dorme 10 da noite, 11 da noite. E as crianças que comem bem, a que ponto comem bem mesmo? Né? Em qualidade, em quantidade, o que é esse comer bem? Né? E também se não tá comendo antes de dormir, porque ele come bem, mas será que tá comendo e já tá indo dormir? Sim, será eu tenho uns pacientes que os pais tiveram que trazer a janta pra mais cedo, porque comiam um boi e daí ficavam virando pra lá, virando pra cá, tendo pesadelo, falando sozinhas, isso também acontece, né? Tá certo. Agora o João quer saber quanto tempo de tela, que a gente até acabou falando sobre isso, mas como é uma pergunta do nosso paciente, ele quer saber quanto tempo de tela é considerado seguro para uma criança. Depende da faixa etária, tá? E depende das nossas evidências. Agora, com os estudos novos, a gente sabe que, por exemplo, crianças de 2 a 4 anos, 1 hora de tela, 4 anos até 7 anos, 2 horas de tela. Alguns estudos falam 2 e 3 horas. Eu sou a favor do mínimo possível. De preferência 0. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque quando a gente estuda a tela, a gente vê... eu falo que tela é um petelequinho no dominó. Você fala tela, daí vem sarcopenia, obesidade, diabetes, hipertensão, alteração comportamental, alteração de sono, desnutrição. Aí a criança tá na tela, ela não quer sentar para comer, então dão comida na boca dela, ela perde a noção de saciedade. É tão grande o que a tela faz, tanto que outras entrevistas que eu já dei, pergunto assim, qual seria, se você pudesse levantar uma única bandeira para ajudar as crianças? Eu falaria, seria a bandeira de diminuição de telas. Não teria outra nesse momento. Perfeito. A Clara quer saber, atividade física, ela precisa ser estruturada ou só uma brincadeira é suficiente para a criança? Uma brincadeira pode ser suficiente, mas essa brincadeira ela tem que ter esforço com o próprio corpo também. Então, por exemplo, escalar, subir árvore, subir no parquinho, correr, jogar bola. Claro que, às vezes, a atividade estruturada também vai ajudar os pais. Por exemplo, depois do almoço, sei lá, 2 vezes na semana, essa criança faz natação. Eu falo assim, que bom se a natação tiver lá no mesmo complexo, já um pilates, uma academia, Sim, ou tem um parque do lado, a mãe vai caminhar. Então, às vezes, a atividade estruturada ajuda. Agora, quando que a atividade estruturada, na minha opinião, é muito importante? Em algumas características que a gente precisa desenvolver na criança. Por exemplo, a criança que é muito extrovertida, muito aberta, às vezes ela precisa de um esporte de mais contenção. Então, ela vai precisar de uma arte marcial, que vai ensinar ela a ter autocontrole, a saber que agora é hora de lutar, agora não. Ou uma criança que é muito... Ou uma natação, né? Para deixar essa criança mais concentrada. Ou a criança que tem um pouco mais de timidez, ela vai precisar ir para um esporte em grupo. Levar empurrão, levar gritão, errar na frente de todo mundo, um chute na bola, perder um gol, para que ela também seja exposta. Então, o esporte, ele tem essa filosofia por trás de cada um deles, que também pode ser educativo para os processos comportamentais de cada criança. Tá, maravilha. Então, pode colocar as crianças para queimar energia, não só na brincadeira, no esporte também. O Pedro, ele perguntou se consultas de rotina, elas são mesmo necessárias quando a criança não está doente? A doutora já comentou sobre. Muito necessárias. Eu acho que na infância é uma das coisas mais negligenciadas e curioso ser um homem, provavelmente um pai, porque normalmente não é nada contra você, tá? O Pedro fictício aí. Mas a maioria das pessoas que não querem levar os filhos para consultas preventivas são pais. As mães super querem. Certo. Não, mas esse menino tá bem, você tá ficando louca. Direto isso no consultório. Aí a criança adoece, a gente vai ter que remediar e correr atrás do prejuízo. Então, consulta de prevenção, na verdade, Pedro, não é só para criança, é para qualquer ser humano, né? Enquanto vivos, devemos
fazer atitudes preventivas. Eu, todo ano, 2 vezes por ano, faço exames, daí vou na ginecologista, faço exame de sangue, faço as minhas bioimpedâncias, ver se eu tô com massa magra, massa gorda, como é que tá esse negócio. Então, prevenção é para todas as faixas etárias. Agora, vamos um pouquinho mais fundo, que é quando a gente ensina uma criança que ela precisa fazer prevenção de doença, essa criança vai para a vida adulta, entendendo que saúde é um valor e que de saúde eu não abro mão. E que, ao invés de, sei lá, eu ir viajar ou precisar pagar um médico para ver se eu tô bem, o meu valor de saúde é mais importante do que a minha viagem, por exemplo. Então, eu falo, né? Toda essa construção que eu tive hoje de saúde ser um valor para mim, ela foi construída com meus hábitos de vida, com o que eu fui lendo. Com 17 anos, eu li um livro que transformou minha vida, da parte de nutrição, inclusive. E aí que eu comecei a estudar, não estava nem na faculdade ainda. E essa construção que eu fui tendo hoje, a ponto de que saúde é um valor para mim. A ponto de eu abrir mão de algumas coisas hoje para poder ter na minha casa alguém que cozinha, para eu poder comer comidas variadas. A ponto de, por exemplo, eu evitar alguns gastos para que eu possa comprar comidas de melhor qualidade, né? Então, por exemplo, na minha casa hoje a gente tem estruturado. Um dia da semana é frango, um dia é carne vermelha, um dia é peixe, um dia é fígado, um dia é ovo, um dia é porco. Porque para mim isso é um valor. Isso dá imunidade existencial? Quer dizer que eu nunca vou ter uma doença? Claro que não, né? A gente não controla tudo. Mas a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente puder gerar de valor em relação à saúde na infância é algo que vai ficar a vida inteira. Ah, como é que isso funciona? Ué, lembra, se você comia um brigadeirinho lá na infância quando você estava triste, uma aguinha com açúcar, não é muito difícil hoje você ficar sem o doce? E se fosse te ensinado o contrário, né? Hoje foi muito bonitinho, eu atendi uma paciente no consultório. E como tá calor, eu tenho dado picolés para eles, que é uma confeitaria aqui de Curitiba que faz sem açúcar, com inhame, e era um picolézinho de manga. Aí ela terminou de comer um picolé de manga e ela falou assim: eu não queria vir aqui hoje, daí a minha mãe falou que eu podia escolher o que eu quisesse, eu quis um suco de melancia. Aí eu falei, que legal, suco de melancia. Daí a mãe dela falou, doutora, é daqueles prontos com açúcar, daquela marca famosa. Daí eu dei risada, mas eu falei, não, hoje pode, né? Porque também o radicalismo, ele não é inteligente. Sim. Mas eu achei tão bonitinho ela entender. Ela mesma falou, esse tem açúcar. Então, ela entende que faz mal, né? Então, ela vai pedir hoje, provavelmente essa criança não vai pedir amanhã, não vai pedir depois. É equilíbrio, né? Então, a gente vai gerar isso nas crianças. Nossa, a doutora falou algo que remeteu ao meu passado. Aguinha com açúcar. Eu direto, quando eu chorava, quando era criança. E como isso vai instalando na gente essa necessidade de um doce, principalmente quando você não tá bem. Toma uma aguinha com açúcar que já vai passar. Isso. E agora, depois que a gente cresce, como é que faz? Aí a gente vai ter que criar outras ferramentas para gerar dopamina, né? Atividade física, meditação, respiração. Foi bem engraçado esses dias que eu comprei um chocolate. Na minha casa não tem açúcar. Minha funcionária, inclusive, leva o açúcar dela, que ela só toma café com açúcar. Mas é engraçado, porque esses dias eu comprei um chocolate, tava com muita vontade de comer um doce, e eu comi metade. E daí, no outro dia, eu fui pra casa, tava engarrafamento, não sei o quê. E eu cheguei em casa e falei, nossa, eu quero um chocolatinho. Quando eu fui pegar meu chocolate, não tava mais lá. O Diego tinha comido, né? Aí eu mandei mensagem, eu falei, amor do céu, você comeu o chocolate? Ele falou, comi. Eu falei, eu vou comer você quando você chegar. Porque eu falei, eu tô com ódio que não tem um doce. Aí eu falei, o que eu vou comer? Daí eu olhei, tinha banana. Aí tinha o meu colágeno de chocolate, né, de cacau. Fui lá, esquentei a banana no micro-ondas, coloquei um cacauzinho de colágeno. Tava uma delícia, mas eu falei, o bom de não ter, porque se tivesse eu teria comido. Sim. Não então pode é uma ter coisa em que eu casa. sei que eu luto. Não vou falar que, nossa, vivo super feliz sem açúcar. Não, comeria todos os dias, várias vezes ao dia. Fui uma criança que comeu açúcar. Minha mãe sempre foi muito controlada com a nossa comida, mas eu comia e hoje eu sinto o peso de ter que ter controle, né? Isso foi muito forte pra mim também. Agora nós temos um bloco que chama mitos e verdades. Muitas vezes são verdades e a gente acha que a verdade é um mito e vice-versa. Então, é verdade que a prevenção só começa na adolescência? Mito ou verdade? Hipermito, né? A prevenção começa antes de engravidar, gente. Vamos por aí. Aqui as perguntas mito e verdade a doutora já respondeu, mas a gente também tem que fazer... Sim, dar uma remember. Isso, para os nossos pacientes e também até para a gente relembrar algumas coisas. É verdade que os hábitos familiares, eles influenciam diretamente na saúde da criança? Sim, isso é verdade. Eu gosto muito da terminologia ambiência, né? A ambiência é aquilo que se relaciona com quem eu convivo, com quem eu falo, com quem eu me relaciono. E eu brinco que a ambiência é mais forte que DNA, né? Tem uns estudos, né,
que não são tão éticos, mas existem, de alguns países que a ética de ciência é menor, onde eles colocam gemelares em famílias diferentes, uma família de obesos e uma família de magros, e crianças que estão para adoção, por exemplo, e vão acompanhando essa criança ao passar dos anos, e a criança da família de obesos fica obesa, e a criança da família de magros fica magra. Então, para a gente ver como os hábitos, a ambiência é muito importante, né? É verdade que a rotina rígida prejudica o desenvolvimento dessas crianças? Com certeza. A rigidez também é doença, né? Rigidez também é ausência de saúde. É só a gente pensar por que se falam tanto, né, dos antigos aí, dos regimes militares, o quanto é traumático a rigidez. Então, eu falo, não dá para ter um regime militar dentro de casa. Criança tem que ter horário, criança tem que entender o que é autoridade, criança tem que entender limites, mas a rotina exige flexibilidade. Nós somos convidados a sermos flexíveis o resto da vida. Hoje mesmo eu estava vindo para cá e eu te avisei, talvez eu não chegue no horário. Se a gente é extremamente rígido, a gente não consegue fluir com a vida, né? Então, uma criança, às vezes, ela vai chegar da escola irritada porque brigou com um amigo, o banho já não vai ser do mesmo jeito, não vai ser no mesmo horário. Então, a gente tem que ter um pouco de flexibilidade. Eu falo que ritmo é diferente de rigidez, né? Porque às vezes a gente acorda às 6 da manhã bem disposta, a gente às vezes acorda às 6:30 cansadíssimo. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade mesmo. Conversa maravilhosa de hoje, doutora. E para encerrar, eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem para os pais, para os responsáveis, sobre essa importância de investir em hábitos saudáveis e na prevenção dessas crianças. Sim, eu sempre falo que hoje a gente está num mundo de muita comparação. Então, a gente olha para a mesa do lado, tem 3 crianças com 3 iPads. A gente olha tal pessoa, família, levando os filhos para Disney todo ano. E a gente nunca vai se comparar com aquela família igual ou menor, aspas, do que nós. Então, o que eu quero dizer para os pais é que busquem aquilo que é essencial para vocês. Diminuam a comparação e realmente estruturem a vida de vocês para focar em saúde. Porque não tem nada mais na nossa vida que tira a nossa dor de cabeça do que um problema de saúde. Problema de trabalho, a gente resolve. Um problema financeiro, a gente resolve. Um problema da casa, estrutura, a gente resolve. Saúde é problema de verdade, né? Quando a gente está frente a uma doença, quando a gente está frente a uma possibilidade de algo grave ou de perder alguém querido, nada que era problema antes é realmente um problema. E, infelizmente, as pessoas deixam essas coisas acontecerem para depois olharem e falarem, puxa, eu devia ter cuidado. Então, acho que a gente tem que construir a infância hoje baseada nesse olhar de valor da saúde global, que vê corpo, mente, espírito. Não só corpo, não só mente, não só espírito, mas que vê a criança como um todo. E os pais que olham, escutam isso e falam, nossa, nunca ouvi isso, é muito novo, que loucura. Leiam mais sobre isso, conversem comigo, eu tô super à disposição, eu adoro, eu respondo todo mundo lá no meu Instagram, porque eu tenho como missão isso hoje, né? Fazer os pais, as famílias entenderem que aquela criança que tá ali, ela é um ser único. Não tem ninguém na face da Terra igual àquela criança. E se a gente não der espaço para que ela seja plena em potencial corporal, mental, espiritual, a gente tá lesando, né? Uma alma. Não é só o seu filho, é uma alma, né? Então, é muito importante que os pais estejam abertos a se olharem, a se verem, a fazerem terapia, a investirem em autoconhecimento para poderem gerar crianças melhores para esse mundo, né? Doutora, muito obrigada, imensamente grata pelas suas informações, por compartilhar tanto conhecimento e fico muito agradecida pelo dia de hoje. Eu também, muito obrigada pela oportunidade e o que precisar, eu estou por aqui. Agradecemos a doutora Lislaine Cruz Barbosa Batista. Voltando, tá? Desculpa de onde eu tirei. Agradecemos a doutora Lislaine Cruz Batista por compartilhar informações e orientações fundamentais para a prevenção da saúde e estilo de vida das crianças. Com informação, com rotina, vínculo familiar e um acompanhamento pediátrico, é possível sim promover uma infância mais saudável hoje, para que tenhamos adultos de qualidade no futuro. Ficamos por aqui e eu aguardo você no próximo episódio. Até! Eu só dei uma engasgada no episódio.